pastel é incrível. E os preletores são muito especiais. Regina Célia, Robson Jacinto e José Marcos. Os preços são acessíveis e temos ótimas formas de pagamento. Acesse o link ibab.com.br/retiro 2025. Faça já sua inscrição. Vem com a gente. Celebrando os recomeços é o tema do Congresso Celebrando a Recuperação 2024. E assim como eu, você não pode ficar de fora, então faça sua inscrição agora e vamos juntos ter esse tempo precioso entre irmãos. Muita gente querida confirmada, então venha conosco, faça sua inscrição, ibab.com.br/cr. Vamos juntos, dias 15 e 16 de novembro, reserva na sua agenda, faça a inscrição e nos vemos lá. Agradecer o seu grande amor. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor. Pela mesa o partido.
Coloque-se com liberdade diante dele. Gostaria que você agradecesse ao Senhor por cada vida preciosa, pelas nossas crianças do Coribabe. Por favor, aplauda ao Senhor em gratidão. Somos gratos pela vida, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos. Obrigada, Senhor. Você pode dizer isso mais uma vez? Eu agradeço pela vida. Agradeço pela vida, pelo sol. Se você tem um celular aí com lanterna, chegou o seu momento de participar conosco. Pega ele aí e vem cantar com a gente. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Deixar brilhar. Aonde quer que
nosso amor ao Senhor seja conhecido de todos, o quanto nós te amamos, Jesus. Nos rendemos aos seus pés e entregamos tudo que somos e temos ao Senhor. Te amamos, Jesus. Brilha em nós. Brilha em nós, Senhor. De
Você pode ficar à vontade e se assentar. A IBAB é uma igreja viva. Acontece toda hora, em todo lugar, através de tudo que fazemos juntos para testemunhar o Evangelho. A IBAB acontece todos os dias. Tem mais de 50 ministérios, mobiliza quase 1000 voluntários, alcança e abençoa semanalmente mais de 10.000 pessoas, além dos nossos seguidores nas plataformas digitais, que já passam de 300.000. A IBAB é uma igreja solidária e generosa. Além de todas as nossas atividades no dia a dia, estamos sempre prontos e disponíveis para socorrer pessoas e famílias que passam por calamidades. Além disso, através da nossa rede IBAB Solidária, temos mais de 50 parcerias com projetos e organizações sociais e missionárias. A IBAB faz o que faz não porque é rica ou porque tem dinheiro sobrando. A IBAB é sustentada por centenas e milhares de pequenas ofertas. Cada centavo faz diferença. Nossas pequenas ofertas são os pães e peixes que Deus multiplica para abençoar tanta gente. Nunca falta para quem reparte. Quem paga a conta do reino de Deus é Deus. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, nunca, jamais terá falta dos recursos de Deus. Nunca falta para quem reparte, não falta para você que contribui, não falta para a IBAB que distribui. Distribui solidária e generosamente para abençoar tanta gente. Por estas razões, quero desafiar e encorajar você a renovar, a intensificar ou mesmo a iniciar o seu compromisso de contribuição financeira na IBAB. Não importa se a sua oferta é grande ou pequena, o que importa é participar. O que importa é o que fazemos juntos. O que importa é o privilégio que temos de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, inclusive através de nós. A IBAB é uma comunidade viva. Acontece todo dia, toda hora, em todo lugar, por meio de todo mundo que tem a alegria de dizer: a IBAB é minha igreja. Tudo o que a IBAB faz, nós fazemos juntos. Tudo isso tem propósito. Tudo isso tem valor. Tudo isso custa. Então, por tudo isso, contribui, IBAB, para existir, funcionar e abençoar pessoas.
Bom dia, graça e paz. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Obrigado, Senhor, por esse domingo tão especial. Domingo de batismos dos nossos adolescentes, nossos filhos, nossas filhas, testemunhando a sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E um domingo muito importante, porque ontem tivemos um dia especialíssimo na nossa comunidade, um dia histórico, quando fizemos, por meio do IBAB Criança, o lançamento da política de proteção à criança da IBAB. Isso é muito importante para nós. Hoje é dia de celebrar a criança, dia de celebrar o cuidado para com a criança. E eu quero justamente ler com você a palavra de Deus que registra Jesus falando a respeito das crianças e Jesus nos convidando a voltar a ser criança. Eu me refiro ao Evangelho de Mateus, o capítulo 18. O Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 18, eu leio os versos de 1 a 6. Os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Reino dos céus ou reino de Deus? Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, na palavra dos evangelistas, não é necessariamente uma referência ao céu, na experiência do pós-morte. O reino dos céus ou reino de Deus é muito mais uma referência ao reino messiânico. Quando o Messias estiver reinando sobre toda a terra, quem será o maior? Quem fará parte desse governo messiânico, do governo do Messias, e quem estará ao lado do Messias naquela posição, naquele status de privilégio? Essa era a pergunta dos discípulos a Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, Jesus colocou a criança no meio deles e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se fez humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém? Amém? Amém, amém. Então, Jesus faz questão de iluminar a criança. No centro do Evangelho está o reino de Deus. Quando Jesus chega para iniciar o seu ministério terreno, ele vai pelas regiões da Galiléia, da Judéia, anunciando as boas notícias do reino de Deus, mais precisamente o evangelho do reino de Deus. No centro do evangelho está o reino de Deus. Como você sabe, evangelho significa boa notícia. E qual foi a boa notícia que Jesus trouxe? A boa notícia que Jesus trouxe foi: o reino de Deus chegou. O reino messiânico está aqui em mim, disse Jesus. Por isso, se é verdade que no centro do Evangelho está o reino de Deus, no centro do reino de Deus está Jesus. Jesus é o rei desse reino. Mas Jesus não está sozinho. Veja que interessante, que bonito é isso. No centro do Evangelho está o reino de Deus, e no centro do reino de Deus está Jesus. Mas Jesus não está sozinho, ele tem uma criança nos braços, ele tem uma criança no colo.
Ele diz, olha, o reino de Deus é das crianças. O reino de Deus é quem se faz semelhante às crianças. Se o centro do reino de Deus é Jesus, para participar do reino de Deus, é preciso estar em relação com Jesus. Por isso que Jesus diz, quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Olha que maneira tão entrelaçada estas realidades estão. E como Jesus trata isso envolvendo estas realidades. O reino de Deus, Jesus e a criança. Para você participar do reino de Deus, você precisa receber a Jesus. E a maneira como você recebe Jesus é recebendo a criança. E não apenas recebendo a criança, mas tornando-se criança. Porque ele diz aqui exatamente, eu asseguro a vocês, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ou você se torna criança, ou você não participa do reino de Deus. Ou você acolhe a criança e se torna criança com ela, ou você não recebe Jesus, porque se receber uma criança é receber a Jesus. Se você não recebe a criança, você nega a Jesus. Se você não se faz criança, você não participa do reino de Deus. O reino de Deus, Jesus e a criança. Está vendo como essas coisas não podem ser separadas? E isto é tão importante que Jesus faz questão de colocar a criança no centro da roda. Jesus faz questão, aqui no Evangelho se diz que Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles. Eu tenho um dos programas que eu mais gosto da televisão, é o Roda Viva, em que a personalidade entrevistada está no centro da roda, numa cadeira giratória, e é rodeado por uma banca de entrevistadores, e ele vai girando e se relacionando e entrando em diálogo com todas as pessoas, e aquela pessoa está no centro da roda, numa cadeira giratória. O que Jesus faz é colocar a criança ali naquela cadeira, no centro da roda. Mas também é muito interessante que as crianças respondem. As crianças respondem a esse gesto de Jesus. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, se diz que Jesus vai ao templo e quando percebe o comércio do templo e como as pessoas transformaram a religião em um negócio e distorceram e deturparam a religião em um negócio, Jesus diz, olha, vocês transformaram a casa do meu pai, que é uma casa de oração, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. E Jesus dispersa aqueles vendilhões do templo. Ele não usa o chicote para agredir os vendilhões do templo. Ele espanta os animais que estavam à venda no pátio do templo. Ele usa o chicote para espantar e dispersar os animais. E ele vira as mesas. E os sacerdotes e doutores da lei, que administravam o negócio do templo, não gostam nada da relação de Jesus e do que Jesus faz, mas naquele exato momento, as crianças começam a exaltar a Jesus e cantar Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana, Hosana ao filho de Davi, louvado seja, aleluia, glória ao filho de Davi. E os mestres da lei e os sacerdotes dizem a Jesus, você não se incomoda que as crianças estão saudando você como filho de Davi? E Jesus responde citando o Salmo 8. Da boca das crianças, Deus suscitou o perfeito louvor. Da boca das crianças, Deus suscitou o perfeito louvor. Na verdade, Jesus cita o Salmo 8 na versão que ele escolhe, porque a tradução da sua Bíblia muito provavelmente vai ter da boca das crianças e dos que mamam, suscitaste força. Força.
Mas Jesus diz, da boca das crianças, Deus suscitou o perfeito louvor. Então não é bonito isso que Jesus coloca as crianças no centro da roda, mas as crianças colocam Jesus no centro da roda. Não os mestres da lei, não os doutores da lei, não os sacerdotes, nem mesmo o templo, nem mesmo a estrutura religiosa de Israel, mas o que as crianças louvam é Jesus e identificam Jesus como o filho de Davi. Então Jesus coloca as crianças no centro da roda e as crianças colocam Jesus no centro da roda. E esta relação, reino de Deus, Jesus, crianças, ensina para nós pelo menos 3 coisas que eu queria que você anotasse. A primeira delas é que o reino de Deus é o reino dos pequeninos. Será que podemos repetir juntos? O reino de Deus é o reino dos pequeninos. O reino de Deus é o reino dos pequeninos. O reino de Deus é o reino dos pequeninos. Se alguém de vocês for motivo de tropeço, de escândalo, fizer cair no pecado um destes pequeninos, porque quem não se fizer como uma criança, isto é, como um pequenino, não participa do reino de Deus. Logo, todos os participantes do reino de Deus se fizeram pequeninos. E o reino de Deus é o reino dos pequeninos. O reino dos homens não é o reino dos pequeninos. O reino dos homens, o que Jesus está ensinando para aqueles discípulos, para os seus seguidores, olha, vocês estão acostumados com o reino dos homens. E no reino dos homens, quem tem privilégio, quem ocupa o lugar de poder, quem tem o controle, quem tem domínio, quem faz valer a sua vontade, quem é servido, que é esse lugar que vocês estão querendo ocupar. No reino dos homens, esse lugar é ocupado pelos maiores, pelos mais importantes, pelos mais poderosos, mas no reino de Deus não é assim, porque o reino de Deus é o reino dos pequeninos. O reino dos homens é o reino dos machos alfa. O reino de Deus é o reino dos pequeninos. O macho alfa é o líder do bando. O macho alfa é o que tem privilégios. Ele é o maior, ele é o mais forte, ele domina por intimidação, ele é violento, ele briga. Na verdade, o macho alfa no bando, ele vive arrumando confusão e briga, para mostrar constantemente que ele é forte, poderoso e que é ele que manda. Tanto é verdade que quando um macho alfa perde uma luta, ele perde o status de macho alfa. O macho alfa, ele come primeiro. Ele tem acesso à comida em primeiro lugar, ele tem esse privilégio. O macho alfa escolhe do bando as fêmeas com as quais ele quer procriar. E o macho alfa, ele se porta, ele se sustenta na intimidação. Porque ele é forte, ele é poderoso, ele domina, ele controla, ele faz valer a sua vontade, e a vontade dele é em primeiro lugar. Seu pai ainda não comeu, não mexa nisso. Já ouviu isso? Não incomode o papai, ele está descansando. A autoridade nessa casa aqui é minha. Eu não admito ser tratado dessa maneira. Eu sou o cabeça desse lar. Olha o macho alfa falando. Olha o dominador. Olha o controlador. Olha o que quer os privilégios. Olha o que não admite ser contrariado. Olha o que quer ser sempre servido. Essa é a maneira como nós funcionamos. Esse é o modo automático como as sociedades humanas, inclusive
as espécies animais se organizam. O mais forte, o mais poderoso se torna o mais importante e aquele que tem privilégios. E Jesus diz, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é o reino dos pequeninos. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina, e que esta relação reino de Deus, Jesus e criança, é que o reino de Deus é o reino dos pequeninos. A segunda coisa é que a criança é o modelo dos pequeninos. O que é ser pequenino, Jesus? E Jesus pega uma criança, toma nos braços e diz, é ser criança. O que é ser pequenino? É ser criança. Bom, nós sabemos que a criança é para nós um modelo de pureza, é um modelo de simplicidade, é um modelo de espontaneidade. É verdade, a criança é tudo isso. Aliás, eu separei aqui algumas orações de crianças, achei muito bonito isso. Querido Deus, eu não pensava que laranja combinava com roxo. Até que eu vi o pôr do sol que você fez terça-feira passada. Foi demais. Criança. Querido Deus, você queria que a girafa fosse assim mesmo ou foi um acidente? Essa aqui é boa. Querido Deus, eu fui a um casamento e eles se beijaram lá no altar. Tudo bem? Essa aqui é ótima. Querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu tinha pedido mesmo um cachorrinho. Querido Deus, eu penso em você de vez em quando, mesmo quando eu não estou orando. Bonito, simples, né? Singelo. Essa aqui, acho que eu faria essa pergunta também. Querido Deus, em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer novas, por que o senhor não fica com as que o senhor já tem? Sensacional. Essa aqui, ó, para você. Querido Deus, talvez o Caim e o Abel não matassem um ao outro se eles tivessem um quarto para cada um. Funciona com meu irmão. Olha essa aqui é a última. Querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias e o meu pai ficou muito zangado. E ele falou coisas a respeito do senhor que ninguém deveria escutar. Eu espero que o senhor não machuque ele. Assinado, seu amigo, mas eu não vou dizer quem eu sou. As crianças, a simplicidade das crianças, da boca das crianças, Deus suscitou o perfeito louvor. Sabe uma coisa que as crianças têm? Elas não têm o tal do superego desenvolvido ainda. Elas não têm os controles morais que nós temos. Elas não têm os preconceitos que nós temos. Elas não têm a cultura de politicamente correto que nós temos. Elas não têm os juízos que nós temos. As crianças estão aprendendo, elas fazem coisas e falam coisas que elas não sabem que no mundo dos adultos não se fala. Elas falam. Por quê? Porque elas são crianças. Elas perguntam coisas na hora errada, no elevador, na frente do vizinho. Elas não sabem que não pode falar na frente dos outros. Quando você quiser falar mal de alguém, você tem que esperar a pessoa sair. Elas não sabem. As crianças, elas estão aprendendo os códigos da vida dos adultos. Os preconceitos, as hierarquias de valor, as segregações. As crianças, se você pegar uma criança judia e uma criança palestina, elas vão brincar. Elas ainda não aprenderam a se odiar. Se você pegar uma criança branca e uma criança negra, elas vão brincar. Elas não aprenderam ainda que a branca vale mais que a negra. Elas não foram contaminadas pelo pecado dos adultos.
Elas são crianças. Por isso eu gosto daquele conto do Christian Andersen. Ele escreveu isso em 1870 em alguma coisa. A história de um rei muito vaidoso. E ele contratou um sujeito para fazer uma roupa para ele. E aquele alfaiate chegou e disse: eu vou fazer a roupa mais linda para o senhor. Mas é uma roupa que só as pessoas muito inteligentes conseguem ver. E o rei preparou para ele pedras preciosas, fios de ouro, tecidos finos. E depois de um tempo o rei foi ao ateliê do alfaiate. E estava lá o alfaiate, com uma mesa vazia, puxando daqui, esticando dali, cortando acolá. E o rei olhou para aquela mesa e disse: que lindo. Claro, não queria pagar de ignorante, de burro. Que lindo. Os súditos do rei também não queriam demonstrar a sua ignorância e a sua estupidez e disseram: lindo mesmo. E o rei vestiu aquela roupa que só os inteligentes enxergam. E saiu a desfilar, e uma criança olhou e do meio da multidão disse: ih, o rei está pelado. O rei está nu. A criança não tinha sido contaminada pela vaidade, pelo orgulho. É por isso que a gente julga que a criança é pura, é inocente. Vírgula. Tudo isso faz parte do ser criança. Porém, naquela sociedade de Jesus, ser criança é ser sem poder, é ser sem autoridade, é ser sem privilégio. Criança obedece, é submissa. Criança não se impõe. Criança não reivindica. Criança é vulnerável. Criança ou recebe cuidado ou não sobrevive. Você sabia que na sociedade grega e na sociedade romana, diferentemente da sociedade judaica, que dizia que os filhos do ventre são herança do Senhor e o fruto do ventre são galardão do Senhor, os gregos e romanos tratavam as crianças como coisa e como nada, e que os homens, os pais, tinham o direito sobre a vida da criança, de tal maneira que se nascesse mulher, o pai decidia se ia viver ou não ia viver. E crianças nascidas com deficiência, todas elas eram sacrificadas. As crianças eram desprezadas. E Jesus diz: quer participar do reino de Deus? Quer ser o maior do reino de Deus? Abra mão do poder, abra mão do privilégio, abra mão da potência, vulnerabilize-se, coloque-se ao cuidado, reconheça-se dependente. A palavra que Jesus usa é humilde. Quem não se fizer humilde como esta criança, na criança, humildade é uma condição. Na criança, humildade é uma condição. Ela não conquistou nada, ela não tem poder algum, ela é completamente vulnerável e submissa ao mando dos adultos. Nos adultos, a humildade é uma virtude, não é uma condição. Nos adultos, dar passos para trás
é uma virtude. Na criança, ela já está lá atrás. Ela não participa da conversa de gente grande, do mundo dos adultos. E mais, a criança, naquele mundo lá, não tinha direitos, não era sujeito de direitos. Sabe desde quando no Brasil uma criança é sujeito de direitos? Desde 1990, com o Estatuto da Criança e dos Adolescentes. Criança tem direito, criança é sujeito. Você quer participar do reino de Deus? Seja um pequenino, porque o reino de Deus é o reino dos pequeninos. Você quer saber o que é ser pequenino? Então, olhe para a criança, mas não para a belezinha da criança. Não para a singeleza, para a pureza. Olhe para a condição da criança. A criança não tem poder, não tem conquista, não tem mérito, não tem crédito. A criança só é bonitinha. E enquanto é bonitinha, o vovô fica com ela no colo. Quando deixou de ser bonitinha, entrega para o pai e para a mãe. A condição da criança no mundo é de humilhação. Agora, nós adultos, nós temos poder, temos autoridade, nós temos força, nós temos vigor, nós temos conquistas, nós temos méritos, nós temos créditos. Mas no reino de Deus nada disso vale. Porque no reino de Deus, a gente dá passos para trás, a gente escolhe, a gente opta, a gente decide dar passos para trás, porque o reino de Deus é o reino dos pequeninos. Então, você quer ser pequenino? Olhe para uma criança, mas para a condição da criança. A terceira coisa que esse texto sagrado nos diz e que Jesus nos ensina com a relação reino de Deus, Jesus e criança, é que o cuidado dos pequeninos é o critério das relações no reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos pequeninos, a criança é o modelo dos pequeninos, e o cuidado dos pequeninos é o critério de relações no reino de Deus. É no reino de Deus que aqueles em condição de sem poder, sem autoridade, sem mérito, sem crédito, sem capacidade, sem potência, ainda vulneráveis e carentes de cuidado, é no reino de Deus que o cuidado desse pequenino é o critério de relações. Mandela disse que nada revela com tanta nitidez a qualidade de uma sociedade quanto a forma como esta sociedade cuida de suas crianças. Vou repetir. Nada revela com tanta nitidez a qualidade de uma sociedade quanto a forma como esta sociedade cuida de suas crianças. Parafraseando Mandela, o que Jesus nos ensina é que nada revela a qualidade de uma sociedade com tanta nitidez quanto a maneira como cuida dos pequeninos. Daqueles na sociedade que não têm privilégios, que não têm capacidade de troca, aqueles que não têm riquezas, aqueles que não têm títulos, aqueles que não têm sobrenomes, aqueles invisibilizados, aqueles por quem a gente passaria sem dar bom dia. Jesus diz, você quer ver se uma sociedade acolheu o reino de Deus e se aquela sociedade é uma sociedade de pequeninos? Então, nessa sociedade, ninguém olha ninguém de cima para baixo. E nessa sociedade, os pequeninos recebem cuidado. Ontem eu tive a oportunidade, recebi um convite irrecusável para assistir o pré-lançamento do documentário dirigido
por Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos. A Petra Costa, esse é o segundo documentário da Petra Costa. O primeiro foi Democracia em Vertigem. Agora ela lançou o segundo. O primeiro foi sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse segundo é sobre o processo de eleição do presidente Jair Bolsonaro e todo o governo do presidente Jair Bolsonaro até a vitória do presidente Lula. E ela, a Petra Costa, acompanhou, nesses 4 anos, de 2018 para cá, a Igreja Evangélica. E documentou como a Igreja Evangélica se relacionou no campo político, na arena pública e com as figuras políticas. É impressionante. E nesse documentário, sem spoiler, porque eu recomendo que você assista, a discussão é sobre democracia. A democracia é o governo da maioria? Não. A democracia justamente é uma sociedade que faz um pacto de garantia de direitos às minorias. Porque não fosse o pacto de garantir direitos às minorias, as sociedades das lógicas de machos alfa esmagariam as minorias. Não fosse o pacto de cuidar das minorias, dos que não têm poder, dos que não têm dinheiro, dos que não têm sobrenome, dos que não têm diploma, dos que não tiveram privilégios, se não fosse o pacto de cuidarmos das minorias, os poderosos, os importantes, os ricos, os bem-formados, os bem-educados, comeriam tudo para si e deixariam os pequeninos apodrecendo. E Jesus diz: o reino de Deus é o reino dos pequeninos. Quer ser pequenino? Olhe para a condição da criança. E não se esqueça que o cuidado dos pequeninos é o critério das relações no reino de Deus. Por isso é que eu tenho imensa alegria, orgulho até, Deus que me perdoe desse orgulho, de celebrar o lançamento da política de proteção às crianças da IBAB, feita pelo IBAB Criança. Obrigado, Senhor. Sabe que eu ia pedir essa salva de palmas? Mas vocês perceberam que elas eram merecidas. As palmas eram merecidas. A equipe do IBAB Criança, a coordenação da Célia Marques, que é coordenadora do IBAB Criança, e toda a equipe que construiu, numa discussão profunda, essa política de proteção às crianças. As crianças não podem sofrer violência física, violência sexual, violência psicológica, e não podem sofrer a negligência, que é uma forma de violência. Aqui tem o guia para os voluntários do IBAB Criança. E aqui tem o guia para as famílias que têm crianças no IBAB Crianças. Porque o critério do reino de Deus para as nossas relações é o cuidado dos pequeninos, o cuidado das crianças, que são para nós o modelo do que é ser pequenino. Ou as crianças recebem o nosso cuidado, ou elas não crescem, ou elas não amadurecem, ou elas não florescem. Elas não florescem senão sob cuidados. Criança não floresce sob violência, sob abuso, sob negligência. Criança não floresce num ambiente violento, de intimidação, de agressão, inclusive agressão verbal, gritaria, ofensa.
Não é ofensa à criança, é ofensa entre o papai e a mamãe. O tom de voz entre o papai e a mamãe. As violências entre o papai e a mamãe. As agressões entre o papai e a mamãe. Os xingamentos entre o papai e a mamãe. Tudo isso constitui violência contra a criança. Não é assim que a gente constrói família cuidando de pequeninos. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos também que as crianças, elas sofrem violência. Onde mais sofrem violência? Dentro de casa. Onde mais sofrem abusos físicos, sexuais e psicológicos? Dentro de casa. Meus irmãos, minhas irmãs, é palavra de Jesus para nós. Nós não estamos seguindo o estatuto da criança e do adolescente. Nós não estamos seguindo uma política de proteção à criança. Nós estamos fazendo isso porque Jesus nos ensinou que o reino de Deus é o reino dos pequeninos. Jesus nos ensinou que a criança é modelo de pequeninos. E Jesus nos ensinou que colocar pedra de tropeço, desprezar uma criança, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Isso se chama juízo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu diria mais, eu ousaria dizer que Deus não precise ter misericórdia de nós. Que Deus contemple as nossas casas, as nossas famílias. Que Deus contemple a nossa sociedade, que Deus contemple a nossa comunidade. E Ele veja uma comunidade, uma família que cuida dos pequeninos. Que Ele veja uma comunidade de pequeninos, onde cada um cuida do outro, reconhecendo-se no outro. Você é pequenino, eu também. Vamos nos dar as mãos e vamos crescer juntos. Vamos nos cuidar. Uma das coisas mais tristes das relações familiares, mas ao mesmo tempo uma das mais belas das relações familiares, é quando as crianças cuidam uma da outra. E quando as crianças precisam cuidar uma da outra para que mutuamente se protejam dos adultos. Por isso é triste, mas é belo. Porque as crianças, na sua solidariedade, na sua simplicidade e na sua semente de vida adulta, conseguem enxergar: tem alguma coisa errada nesse reino aí do papai e da mamãe, muito diferente do nosso. Aqui a gente briga, mas daqui a pouquinho está brincando de novo. Aqui a gente fala umas besteiras um para o outro, mas a gente dá risada depois. Aqui a gente se perdoa rápido. Aqui no reino dos adultos não acontece assim. As crianças intuem, viu? As crianças assimilam, viu? E pior, as crianças internalizam as nossas doenças, os nossos pecados. Quando Jesus diz: quem fizer cair em pecado uma criança, não é que a criança vai se tornar pecadora. Não, a criança será tragada para o mundo do pecado dos adultos. Jesus diz: é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se afogar no fundo do mar. Não negligencie os pequeninos. Cuide dos pequeninos. Nós que somos adultos, vamos nos fazer crianças. Vamos nos colocar no lugar das crianças. Vamos nos fazer pequeninos. Vamos nos cuidar mutuamente para cuidarmos das nossas crianças e dos nossos pequeninos. Porque o reino de Deus é o reino dos pequeninos. As crianças são modelo dos pequeninos. E o cuidado das crianças é o critério do que significa o reino de Deus. Que sejamos uma igreja, uma comunidade que possa dizer: o reino de Deus chegou e está entre nós. Amém. Amém.
Siga o mestre pra saber o que é amar, o que é cuidar e se entregar. Siga o mestre pra entender o que é compartilhar, que no reino de Jesus é tudo sobre amar. Siga o mestre pra saber o que é amar, o que é cuidar e se entregar. Siga o mestre pra entender, quer compartilhar, que no reino de Jesus é tudo sobre amar. Um dia onde a gente celebra os batismos dos nossos adolescentes e quase adolescentes. Eu queria te convidar a continuar um pouquinho mais com a gente, fazer parte desse momento bonito, fazer uma festa legal para essa galera que vai aqui se batizar, confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Pode ser? Fica com a gente um pouquinho para participar dessa festa? A gente vai começar com o Caio, que vai ser batizado pelo seu pai, Pastor Robinson. Comunidade querida, hoje é um dia muito especial, uma manhã muito especial, não somente para a nossa própria comunidade, mas também para muitas famílias como a minha, como a nossa, meu filho. Então, meu filho amado, Caio Jacinto, você confirma a sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Então, como teu pai e como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Giovanni vai ser batizado pelo pastor Eduardo. Giovanni, você confessa sua fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim! Calma. Ele tá tão feliz que ele quase se batizou aqui. Tô com muita alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Isabela vai ser batizada pelo seu pai, Carlos. Na sequência, o Vitor também vai ser batizado pelo seu pai. Isabela, você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida? Sim. Eu, como seu pai, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida? Sim. Eu, como seu pai, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Luísa vai ser batizada pelo seu pai, Wilson. Filha, você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Diante do seu testemunho e diante dessa comunidade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
o Vinícius vai ser batizado pelo pastor Eduardo. Vini, você reconhece Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Com muita alegria eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Rafael vai ser batizado pelo pastor José Malua. Rafa, que alegria você me escolher, meu amigo. Rafa, você confessa Jesus Sim! como Senhor e Salvador da sua vida? Sim! Então, autorizado pela nossa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Giovana vai ser batizada pela sua mãe, Vivian. Giovana, minha filha amada, você confessa que o Senhor Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador da sua vida? Sim! Mediante a sua afirmação, filha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Isabela vai ser batizada pelo seu pai, Isaías. Isabela, você confessa e reconhece o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida? Sim! Sendo seu pai perante a igreja, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Lucas vai ser batizado pelo pastor José Malua. Lucas, meu amigo, você confessa Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante o seu testemunho de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, a Mariana vai ser batizada pela sua avó, Neide. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Obrigada, Jesus! Obrigada! Mari, minha netinha amada, querida, você confessa a sua fé em Jesus Cristo? Sim, com certeza! Aleluia! Eu, como discípula de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Palavras me aproximam.
criança vai ser batizada pela sua irmã Manuela. Mel, você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Então eu, sua irmã, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para encerrar essa manhã linda de festa, o Pedro vai ser batizado pelo Júnior Brandão. Um último, hein? Eu tenho o privilégio de conviver com o Pedro desde que ele era uma criança quase que recém-nascido. O Pedrinho me chama de amigão desde que você tinha 2 anos, 3 anos. Uma criança tranquila, pacífica, ordeira. Deus sabe o que a gente passou. Mas nesse momento em que a gente pode ser comunidade de novo, depois de tantos anos, encontrar o Pedro aqui na IBAB e celebrar nossa vida, nossa caminhada juntos, é o privilégio de batizar. Eu quero dizer que o amor que você tem por Jesus, pela vida, já é testemunho público. Mas para que esses nossos irmãos e irmãs saibam também, eu queria te perguntar se você reconhece em Jesus o Salvador do mundo, o teu Salvador, o Filho de Deus, e se você quer viver para Ele. Sim! Então, como teu amigão, como ministro do Evangelho, como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecer juntos. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Agradeço. Obrigada. Se você se alegra por todos esses batismos, você pode então aplaudir mais uma vez com alegria, como demonstração de festa. Eu gostaria de incluir 3 coisas nesse agradecimento. O primeiro